Você está no canal Shaolin Japão, seja muito bem-vindo. Aqui é Márcio falando com você mais uma vez. Hoje trazendo as últimas notícias aqui que dão aquela alfinetada na expectativa nossa do dia a dia aqui no Japão. Para quem está no Brasil, é a mesma coisa. A gente não sabe, quem está aqui no Japão não sabe como é que está real no Brasil. E quem está no Brasil não tem como saber o que está acontecendo no Japão. No Japão, gente, tudo é dinheiro. Ganha-se bem, gasta-se bem. Então não pense você que está sobrando dinheiro. E agora com essa crise de corona, todo mundo sabe que a coisa está apertada para todo mundo. É o seguinte. Bom, vamos lá. O governo japonês diz que vai dar novo auxílio aí para as pessoas que foram afetadas pelo coronavírus, de 50 mil ienes para crianças e 100 mil ienes para adultos. Verdade? Verdade, é fato. Só que é o seguinte, esse dinheiro ainda não foi disponibilizado e ainda está se estudando como é que vão fazer isso. Mais um rombo aí que vai vir na economia. Outra coisa, o número de Covid-19 está aumentando, voltou a aumentar agora depois do feriado, principalmente na província de Okinawa. E isso está chamando a atenção das pessoas. O governo está dizendo que não tem problema andar sem máscara em lugares públicos, abertos, desde que se mantenha distanciamento social. Lugares fechados e etc. tem que manter o uso obrigatório de máscara. Aliás, nas lojas, se você entrar, tá lá o álcool na porta e uma mensagem enorme de que lá desinfete as mãos e use máscara para entrar no estabelecimento. Caso contrário, você não poderá entrar no estabelecimento. Bom, outra notícia é que algum movimento armamentístico ali em Okinawa por parte do exército americano está deixando a população de Okinawa com a pulga atrás da orelha, porque eles estão achando que existe a possibilidade de que ou a China está querendo atacar o Japão, ou eles estão aí se preparando para um possível ataque do Japão. Mas eles também têm medo de que a China entenda isso como aí um recado mal dado, né? Vamos dizer assim, e aí, tipo, dá ruim, né? O primeiro-ministro japonês já tinha falado em entrevista anterior de que o que está acontecendo na Ucrânia hoje, em breve estará acontecendo aqui na Ásia. Agora vocês tirem as suas conclusões. A Ásia nós temos o que? O caso mais grave, que é Taiwan. Mas se pararmos e pensarmos um pouquinho, também temos o problema do Japão com a Coreia do Norte. E falar em Coreia do Norte anuncia um grande surto de Covid-19, o que vai levar o país a lockdown, tá, gente? Lockdown na Coreia do Norte. Acabou de anunciar o Serviço de Relações Exteriores da Coreia do Norte. Bom, isso é óbvio, né? Porque o mundo inteiro parando, o mundo inteiro, né, em desestabilidade total devido ao Covid-19, e só a Coreia do Norte não pegou nada. Sendo que é um país miserável. Veja bem vocês, eles têm dinheiro para fazer armamento, aqueles armamentinhos deles ali que não sei nem para que serve, tá? É a ilusão de que arma é poder. Vocês estão vendo na Ucrânia agora o que está acontecendo. Nós estamos no ano de 2022 e eu pensei que já ia ser tudo guerra laser. Militar não ia precisar ir para campo. Se eles fossem para campo, ia só para fazer como fala em japonês, o katazuke, né? Só para tirar os mortos do caminho e refazer o ambiente, porque tudo ia ser elétrico, tudo ia ser automatizado. Só que não é o que está acontecendo. Não está muito diferente da Segunda Guerra Mundial, né? Os soldados indo para campo, trocando tiro. Bom, enfim. Mas o japonês, ele tem a mania, não vamos generalizar, tá, gente? Não são todos, mas por regra geral, eles não guardam segredo, tá, gente? E eles sempre terminam soltando. Deixa eu contar um segredinho pra vocês aqui, uma vez que aconteceu comigo também, laranjão, né? Acabar de chegar no Japão, aí pediram pra mim apitar um campeonato. Eu tô apitando o campeonato. Pela regra do Brasil do futsal, gol de lateral, mesmo que pegue no goleiro, não é gol, não é considerado gol. E aconteceu um incidente desse no jogo que eu estava apitando e eu não dei o gol. E aí pararam o jogo, chamaram a organização, organizador, veio todo mundo e blá 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 acima de mim. Só que naquela época o Japão também não tinha uma regra de futsal específica.
Então a gente tinha que habitar assim, tipo, ou a organização fazia um regulamento interno, mas sempre deixando essas picuinhas fora da regra ou fora do regulamento. E aí o que acontece? Sobra para quem tá pitando. Aí, sem querer, eu falei pro cara, olha, parece que no Japão realmente eles dão o gol, só que no Brasil não dão. E eu apliquei a regra brasileira porque eu sou brasileiro. E é o seguinte, faz o seguinte, se era jogo misto, se não me engano, campeonato misto. Aí se mulher fizesse gol, valia 2. Aí eu falei pro cara parar de me encher o saco, falei, ó, faz o seguinte, cava um pênalti lá dentro da área lá e põe pra mulher bater que vai valer 2, vocês viram o jogo aí. Porra, velho, você acredita que esse cara no meio do jogo, ô, cava pênalti que ele tá falando que vai dar pênalti pra nós aqui. Eu não tinha onde enfiar a cara, velho. Certo? Outro dia, cheguei no campeonato aí, já liga oficial. Pô, o cara era camarada meu, mano. Camarada meu. Pô, Márcio, você tá com a cara hoje, hein? Falei, tô com sono, rapaz. Não dormi direito à noite. Ali, na fila, entrando ali dentro da quadra, ali, quando faz aquela fila pra entrar dentro da quadra, o cara não me grita pra todo mundo lá. Falou, ô, cuidado com hoje que o Márcio tá com sono, hein? Então, o japonês tem disso. Então, quando o primeiro-ministro japonês falou que provavelmente o que está acontecendo na Ucrânia hoje vai acontecer aqui na Ásia, levantou a suspeita. E aí a Okinawa agora está falando dessa movimentação armamentística lá dentro da Coreia. E todo mundo sabe, eu fui um dos primeiros a tocar nesse assunto, porque o japonês não gosta muito de tocar nesse tipo de assunto. Mas eu fui o primeiro a levantar esse assunto no meu grupo japonês, que eu participo. Tem brasileiro aí que assiste o meu canal, acha que o que eu falo aqui eu não falo para japonês. Aliás, perdi vários inscritos no meu Facebook lá, por causa de um comentário que eu fiz sobre a Ucrânia lá, né? E aí, vai falar isso para japonês. Eu falo isso com japonês, eu tenho meu canal no japonês, e eu tenho um grupo de podcast em japonês, e eu comento essas coisas com japonês, e geralmente eles concordam comigo, por incrível que pareça. Porque quando eu mostro um ponto, eles olham e analisam, diferentemente do brasileiro que já tem aquela opinião globalmente formada, né? A Globo enfiou na cabeça deles e ele formou a ideia dele, aquilo, e não tem outra coisa. Mas tudo bem. O principal país que corre risco hoje de um ataque fulminante aqui na Ásia é o Japão. Não é Taiwan, tá, gente? Não é Taiwan. Porque Taiwan vai ser para depois. Para a China chegar em Taiwan, ela vai precisar automaticamente imobilizar as forças armadas americanas que estão no Japão, que estão em Guam. Então esses dois locais são locais que tem que estar muito, mas muito atento mesmo, porque o risco está correndo. E por incrível que pareça, saiu num noticiário, num blog japonês aqui ontem, dizendo justamente a mesma coisa que eu venho falando há algum tempo com eles. O Japão é país de risco. Por quê? Qualquer ofensiva, mesmo vocês estão vendo agora, né? Ele devia ter ficado quietinho no caso da Ucrânia e da Rússia lá e deixar os caras resolver o problema deles lá, uma vez que ele depende da Rússia, certo? Mas ele fez alguns acordos com a Rússia, renovou alguns contratos e agora está querendo meter sanção para todo lado, meteu o louco. E aí o que acontece? Fica claro que eles são americanos. Japonês só na cara, porque eles vestem com uniforme americano. E aí o que acontece? Se estoura uma situação aí que leve uma revolta por parte... Bom, as provocações da Coreia do Norte é a parte, tá, gente? Porque tá mandando míssil pra cá igual pipoca, velho. Né? Não sei o que tá acontecendo. A noticiário já nem fala mais tanto no assunto, mas tá vindo, tá vindo. Pra quem sabe ler japonês e buscar informações em site japonês, vão saber a quantidade de míssil que tá vindo pro lado de cá. Graças a Deus, agora chegou lá o Covid-19 lá e quem sabe dá uma paradinha no gordo maluco lá. Mas pra China chegar a invadir Taiwan, coisa que, olha, gente, eu vou voltar a falar pra vocês isso. Esse tipo de guerra, ele tá sendo feito mais nos bastidores do que na real. Eu não acredito até agora que a Rússia tinha real intenção de ter invadido a Ucrânia. Mas foram tantas picuinhas por parte dos Estados Unidos e seus aliados que terminaram fazendo com que acontecesse o que aconteceu.
Sem contar bandeiras falsas, sem contar alarme falso, né? Que eles fazem, os false flags, né? Que é justamente você criar uma situação de ataque falso para poder culpar o seu inimigo. Então aí é onde a Rússia termina saindo sempre mal na fita. Mas quem é que vai lá para averiguar isso? A Globo, né? A tal da instituições Reuters de notícias, né? Consórcio Reuters de notícia, que vende a notícia para todo mundo e eles só passam o que a Reuters manda. E aí vocês têm o que vocês têm aí. Eu ainda hoje sou contra a guerra. Acho que vamos resolver isso numa partida de futebol, mas vocês veem que pé chegou. E agora, no Japão, aqui na Ásia, está acontecendo a mesma coisa. Os Estados Unidos fazendo um auê em cima de Taiwan. Eles estão falando na cabeça dos governadores taiwaneses de que a China vai atacar, de que eles têm que ficar espertos porque a China vai atacar. E o que eles passaram a fazer? Treinamento militar. Isso indica o quê? Que a China vai falar, opa, peraí, mano, que palhaçada é essa? Mano, o ambiente estava quieto, estava sossegado, tinha lá uma vez ou outra, uma discussãozinha daqui, uma discussãozinha dali, mas coisa que pra China não tava nem aí pra coisa, deixa rolar assim que pra nós tá bom pra eles, tá bom pra nós, tá bom pra todo mundo. Mas o que acontece? Vem os Estados Unidos, mandam uma embaixadora lá, e aí não pediu autorização pra China para poder visitar Taiwan. E adivinha o que eles iam debater? Um provável ataque da China a Taiwan. E aí adivinha o que a China fez? Pisa lá sem autorização nossa para vocês verem o que vai acontecer com vocês. E aí não sei o que deu, porque a notícia também já não falou mais nada. Provavelmente deve ter dado para trás, né? Mas para vocês verem como é que é a situação. O Zezinho chega no Joãozinho e falou, Joãozinho, Mariazinha tá dando pro Pedrinho. Se liga, velho, fica esperto. E coitada da Mariazinha tá trabalhando igual uma maluca lá sem saber do que tá acontecendo. Quando chega em casa, o pau fecha, Maria dá penha no cara. Por quê? Tudo fofoquinha, tudo pressão nos bastidores. Entendem? E é justamente isso que está acontecendo hoje no mundo. Por incrível que pareça, parece criança. É claro que a dimensão do problema da catástrofe que está sendo criada não é infantil. Porém, a forma com que eles fazem a merda é super, hiper infantil. Parece briguinha de coleguinha de pré-ginasial. É brincadeira, mano. Eu não consigo entender isso. Não entra na minha cabeça. Volto a falar pra vocês. Tanto espaço para eles invadirem igual lá na África. São países que você chega e toma do jeito que você quiser. Porque não tem governo fixo, não tem poder militar nenhum para segurar, não são aliados de ninguém, mas estão lá sossegados, ninguém põe a mão, ninguém faz nada. Claro que eles têm a soberania deles, como cada país, mas eu estou falando na força armamentística de poder reagir a um ataque de alguém, de uma invasão de alguém. No entanto que alguns países até chegam a invadir, né? Parece que Rússia, Inglaterra, tem alguns países lá que são comandados por eles, né? Entre aspas, né? Indiretamente, mas são comandados por eles. Mas por que a OTAN tem que ir, né? Com tanto conflito na África também, né? Poderiam tentar resolver os conflitos internos da África para criar um país, um continente, né? Rico e poderoso. Mas não. Eles querem botar a NATO tudo em volta da Rússia. É claro que a Rússia não vai deixar, mano. Ninguém vai deixar, caralho. Ninguém vai deixar. Arruma treta com os caras aí, ó, e começa a ver os caras aí se aproximar da tua área aí pra ver o que tu vai fazer. Ou tu foge ou tu vai pra cima. Como ali um país não tem como fugir, tem que ir pra cima. E é o que a Rússia fez. Só que o pessoal tá invertendo as histórias, dizendo que não. O culpado disso tudo é o Zelensky. Zelensky é simplesmente uma marionete ali, cara. Um cara que saiu da tela de televisão pro Palácio Presidencial e não sabe nem o que tá fazendo. E vamos lembrar que no começo, lá no comecinho lá, ele já tinha dado para trás. Ele tinha dado para trás. E aí, ninguém sabe que cargas d'água que aconteceu nos bastidores, que chamaram ele, deram uma tranca nele, e agora ele tá arrogante, que ele já não fala mais. Eu gostaria de contar com a ajuda da OTAN, eu gostaria de contar com a ajuda de outros países. Eu exijo que os países me ajudem, que mandem armamentos, que mandem isso, que mandem aquilo. Gente, vocês estão vendo que situação que tá?
E os países vão e metem dinheiro. O Japão aqui, teve terremoto de Fukushima, até hoje tem neguinho lá que não tem onde morar, não tem trabalho, não tem como sobreviver. Tá vivendo de migalhas que o governo japonês dá para eles. Mas para meter um monte, milhões e milhões de dólares lá na Ucrânia, eles têm. Aí, você vai entender o que nessa jogada aí, nesse mundão hoje? Não dá para entender nada. Mas, como o primeiro-ministro japonês já falou que o que está acontecendo na Ucrânia provavelmente vai acontecer aqui na Ásia em breve, é bom a gente ficar de olho aberto. O trabalho aqui, galera, teve a semana do Golden Week, que é uma semana de descanso, vocês sabem, né? Vários canais já avisam vocês sobre isso. Não existe um descanso no Japão que ele seja igual no Brasil. Você trabalha o mês inteiro, tem os seus feriados, mas você trabalha o mês inteiro, o ano inteiro, e descansa um mês, né? Mas acontece o seguinte no Japão. Eles estão divididos em 4 grandes feriados, que são de uma semana, 10 dias, né, para as fábricas. Claro que escritórios, lojas, supermercados, essas coisas não seguem o mesmo padrão. A gente segue o padrão que é o comum no país, que é a indústria metalúrgica e, enfim, as fábricas que eles chamam, né? Então, nessas fábricas, os feriados têm uns feriados específicos, onde eles juntam tudo e dá uma semana de feriado. Você trabalha numa sexta, descansa sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e volta na outra segunda. Esse é o comum aqui. Isso acontece algumas vezes no ano. E depois desses feriados, agora aumentou o Covid-19, certo? Depois do feriado, a gente vai estar trabalhando uma semana, e logo depois, na próxima semana, a gente vai voltar a fazer um descanso forçado em casa, tá? A notícia que está no jornal, tá? Para quem sabe ler japonês, só procurar no jornal japonês ou no site de notícias japonesa vai encontrar que a paralisação é devido a Covid-19. Claro que essa paralisação devido ao Covid, acredito eu, tá, gente? É o meu ponto de vista, que ele foi passado isso para o governo, como assim, não, nós vamos tentar segurar aqui, mas os números caíram pra caramba. Tá dando uma aumentada agora depois do feriado, mas eles caíram muito depois da última onda. Então não teria necessidade de fazer um lockdown, né? Totalmente desnecessário, não dá para entender o que está acontecendo. Mas enfim, alegou no jornal que várias empresas vão permanecer fechadas durante a semana do dia 16, com 7/23, do dia 16 ao dia 22, se não me engano, vai ficar uma semana paralisado. Algumas firmas da Toyota alegaram sim que é devido à falta do nanotransmissor lá. Porém, aqui na minha cidade, onde eu moro, onde eu trabalho, estão alegando que é por causa do Covid-19. Então você vai ganhar o seu dinheirinho, vai ficar em casa, mas a situação é essa, não tem serviço. Algumas empresas ainda estão contratando como loucas, não sei por que cargas d'água, mas estão contratando. E inclusive eu gostaria de anunciar aqui para vocês que existem empresas que estão pagando prêmios de quase um salário mensal para pessoas se filiar à empreiteira deles. Agora é preciso ver as entrelinhas, né? Como é que você vai fazer para pegar esse dinheiro? Porque com certeza não é você ir lá, não, eu começo a trabalhar, pego esse dinheiro e no dia seguinte você não vou mais e acabou. Acho que não deve ser bem por aí, então tem que ficar bem esperto. Geralmente tem muito na hora do contrato, tem muita linha escrita em miudinho ali que você tem que ficar esperto. Mas são coisas que acontecem no Japão no dia de hoje que eu realmente não estou entendendo. Agora deixa eu falar mais uma coisa para fechar aqui a matéria. Um mafioso foi baleado no estacionamento de um hospital. Até agora estão procurando o atirador, não encontraram. Um homem a polícia foi chamada para averiguar um carro que estava parado de forma suspeita próximo a um arrozal. A polícia chegando lá deu de conta que o carro estava em cima de um cadáver. E esse cadáver havia vários furos de faca. Pois é, assim está a coisa hoje. Incidentes que não são comuns no Japão estão acontecendo e cada dia mais. Será
que é por causa de uma picadinha que deixa o cérebro da gente meio esvoaçado. Eu falei para vocês, desde que eu tomei a primeira dose, tomei a segunda dose um mês depois, durante 6 meses, o meu cérebro ficou uma merda, até para dirigir era estressante, muito irritativo, sangue, não posso falar sangue nos olhos, mas uma irritação fenomenal, que eu não sei do que nem porquê. Outra coisa que aconteceu é que recentemente, depois de 6 meses, comecei a sentir uma melhora, uma disposição um pouquinho maior, né? Mais vontade de sair, mais vontade de fazer alguma coisa, de me dedicar a alguma coisa, coisa que não estava acontecendo nos últimos 6 meses depois da primeira e segunda dose. Veio aí a terceira dose. A terceira dose, ela me deu uma baqueada. Agora é bom lembrar que quando eu tomei a primeira e a segunda dose, eu recebi um remédio que é para você tomar para não dar febre, para não te deixar meio baqueado. Então pode ter sido isso que tenha segurado um pouco. E dessa terceira vez eu tomei a Moderna. As primeiras 2 foram Pfizer, agora tomei a Moderna. Ela me deixou com muita dor no braço. Rapaz, mas que dor do cacete. Febre, deu muita febre. E enfim, sofri pra burro. E o cérebro, ele não ficou tão danificado como quando eu tomei a Pfizer, mas eu noto novamente aquela lentidão de raciocínio, de você olhar para o retrovisor aqui, olhar para frente, olhar para cá, conseguir pegar as coisas rapidinho assim, mano. Dá um delay, tá, gente? Eu não sei por que cargas d'água, mas isso é óbvio que é devido à vacina. Se você falar com qualquer médico, qualquer especialista, falar que não tem nada a ver, que você é louco, que você está inventando coisa para querer descansar da firma, mas não é. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Nós aqui no Japão estamos enfrentando essa situação gravíssima aí de possível ataque. Se atacarem, em primeiro lugar, volto a falar, eles vão atacar o Japão, né? A Coreia do Norte já está deixando isso bem claro. E eles vão atacar o Japão porque as principais bases americanas na região é Guam e Japão. Então, para eles poderem, se eles, né, caírem na mesma ladainha que a Rússia caiu e atacar Taiwan, o primeiro lugar estratégico que eles obrigatoriamente tem que atacar, né? Porque eles não vão ir para Taiwan e deixar a retaguarda aberta. E aí o pessoal que está no Japão vai atacar eles pelas costas. Não vão fazer isso. Então, estrategicamente falando, primeira atitude que eles têm que tomar é destruir as bases americanas que tem no Japão. E aí sim, eles podem invadir o que eles quiserem, ou seja, Taiwan, enfim, o que eles quiserem invadir e tomar por aí. Beleza, gente? Então fiquem com Deus. Eu, Márcio, agradeço você ter assistido até aqui. Agradeço aos Shaolins aí que estão me dando feedback, que voltaram a ser notificados pelo YouTube. Agradeço aos novos inscritos no canal. Espero poder contar com vocês ainda por um bom tempo, enquanto Deus nos manter vivos. Falou, gente? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu, Márcio, fico por aqui. Fui, tchau!